Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e desejando para vocês já um ótimo domingo. Abstinência de Inter tomando conta, mas temos algumas informações importantes. Afinal, o Eduardo Cudê pode promover uma joia que é muito falada nos bastidores para já ser relacionado pela primeira vez no jogo em Salvador. Quero falar também, gente, dos jogadores que podem voltar ao Internacional em 2024. Cito dois dos principais nomes, David e Baralhas. E também, gente, projetar, claro, o jogo contra o Bahia, a tabela e o que aconteceu de melhor no fim de semana. Teve até cutucada de candidato à presidência no presidente Alessandro Barcelos. Te conto tudo isso se tu ficar aqui comigo. E eu sei que tu vai ficar depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, mas antes quero indicar para você baixar o aplicativo da OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, onde você encontra tudo sobre o mercado da bola. Por lá, você encontra resultado dos jogos, tabela de classificação, últimas informações do mercado, dos seus clubes favoritos e também, gente, consegue assistir aos melhores momentos dos jogos da Conmebol Sul-Americana e da Conmebol Libertadores. Então baixa o aplicativo, ele está disponível de forma gratuita para Android e para iOS também no link que está na descrição aqui do vídeo. Lembrando, né, que a OneFootball é parceira do Colar, então dá essa força, baixa aqui, ó, no link que está na descrição do vídeo. Separei alguns temas para a gente conversar aqui e quero começar falando já sobre os treinos, né, do Internacional e sobre uma movimentação importante que está acontecendo. O Cudê fechou o treino de hoje, domingo, no CT do Parque Gigante, o Inter que treinou no final de semana, se reapresentou na quinta-feira, né, depois da vitória no Grenal 440 e agora começa a pensar no Bahia, jogo lá em Salvador, na próxima quarta-feira, na Arena Fonte Nova. O Inter que vem de duas vitórias em Salvador, né, venceu em 2020, né, 2-1, gols do Dourado e do Galhardo, e em 2021 ganhou de 1-0, gol de pênalti do Edenilson. Em 2022 o Bahia estava na Série B, voltam a se enfrentar agora em 2023. Existe uma possibilidade de mudança no time, né? Afinal, nós temos vários jogadores que estão fora por conta de seleção e suspensão, mas, né, uma novidade dentre as possibilidades que o Cudê tem. Vou dar um exemplo. Na abertura de meio campo, o Johnny está com a seleção norte-americana. Inclusive esteve em campo por alguns minutos na derrota, né, dos Estados Unidos para a Alemanha. O Rômulo é um candidato a ganhar essa vaga do Gabriel. Né, Gabriel que inclusive está renovando seu contrato até o final de 2025. É um jogador extremamente importante no ambiente do Internacional e está sendo renovado o contrato. Mas o Rômulo pode ganhar essa vaga. Outro exemplo que a gente pode citar é na lateral direita. Não há suspensão, mas o Hugo Malho está voltando de suspensão, foi expulso contra o Atlético Mineiro, volta a estar disponível depois de cumprir suspensão no Grenal. Joga Malho? Joga Bustos? Essas são as dúvidas que o Cudê tem, tá? A gente pode traçar um provável time aqui com Kehler no gol, Bustos ou Malho. Eu acho que o Malho é candidataço a começar o jogo. Vitão, Mercado e Dalbert, já que o René está suspenso, Rômulo ou Gabriel, o Bruno Henrique, Maurício e Wanderson, Alan Patrick e o Luiz Adriano, né? Tendência de time para encarar os baianos lá em Salvador. Uma novidade que pode aparecer nesta delegação é João Dalla Corte, zagueiro que é muito falado nos bastidores, jogador de apenas 17 anos de idade, nasceu em 7 de junho de 2006, ou seja, ele era recém-nascido quando o Inter foi campeão da Libertadores, os gols do Sobis, quando o Gabiru fez o gol do Mundial, não tinha nem um ano de idade, nasceu em Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul, e hoje tem 1,78 de altura. Claro que ainda é um atleta em formação, então ele deve aumentar esse tamanho ainda, tá? Ele vem treinando, né, com os profissionais, foi promovido pelo Cudê junto com o Luan Jesus, né, zagueiro que trabalhou durante o período aí, e o João Dalla Corte pode estar no banco de reservas lá na Bahia. Por quê? Porque o Igor Gomes está suspenso e o Nico Hernandes também. Ou seja, o único zagueiro que o Inter tem para o banco é o Hugo Malho, que é uma improvisação.
e ele está cotado para começar o jogo como lateral direito. Então João Dalla Corte pode aparecer entre os relacionados para o confronto e daqui a pouco numa emergência até aparecer no setor de defesa. Então é algo que está sendo trabalhado. O Cudê não tem muitas alternativas, né? São 9 desfalques para o jogo. Rocher, Johnny, Arangues, Valência, Taolari e Matheus Dias, né, os convocados. René está suspenso junto do Igor Gomes e do Nico Hernandes. Então são jogadores que estão aí fora neste momento e que prejudicam até para o clube pensar em algo, né, nesse sentido. Então, olho em João Dalla Corte, muito bem falado. Ele, Gabriel Carvalho e Ricardo Matias, os 3 talentos aí que o Inter tem na sua base. Beleza? Deixa eu dizer, gente, que esse vídeo também tem a força da Zapay. Então, se tu tem algum débito pendente lá quanto ao teu carro ou moto, a Zapay é um aplicativo gratuito, né, que mostra lá tudo sobre o teu licenciamento, tem um valor em aberto, se tu tem multa, né, se tu tem algum problema, né, para parcelar esse valor, a Zapay ainda consegue fazer em 10 vezes no cartão de crédito. Então, ó, baixa o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, né, para quitar, né, esse problema que tu tem de atrasados, teus débitos aí que estão abertos, e com o cupom COLAR, COLAR 20, você ganha 20% de desconto nas taxas do parcelamento, né? Então, aproveita, é final de semana, sei que segunda-feira já começa a pensar nos problemas, a Zapay te ajuda, tá bom? Link na descrição para que vocês possam baixar o aplicativo da Zapay, que é gratuito, né? Lá vocês podem consultar tudo, como eu disse, né? De multa, licenciamento, qualquer coisa que teve problema aí, a Zapay te ajuda, certo? Então, baixa porque a Zapay também é parceira aqui do Colar, né? E tem ajudado muitos de vocês aqui que me acompanham. Pra gente fechar nossa resenha aqui, eu quero falar sobre alguns assuntos que eu deixei separados pra vocês, tá? Primeiro, o Inter tem 5 jogadores voltando em 2024, jogadores que estão emprestados a outros clubes e que por contrato voltam a Porto Alegre. Eu diria que 2 têm possibilidade de serem aproveitados, pelo menos no primeiro momento. Então, pela lista aqui, tá? Paulo Vitor, lateral esquerdo, que foi para o Ceará, está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O Inter trouxe, né, 2 garotos, né, do Ceará para cá, eles até têm jogado pouco. O David é o que mais, né, tem chamado a atenção. Mas o Paulo Vitor não está muito nos planos, apesar, né, do Inter ter 3 laterais hoje, né, o PV ter a chance de voltar para cá e não deve ser aproveitado. Mas volta, tem contrato encerrando com o Ceará. Vamos ver se os nordestinos vão exercer o direito de compra. Heitor, que está no Mirassol, esse completamente fora dos planos, né? O Inter não vai aproveitar, talvez até rescinda o contrato do Heitor nessa volta aqui ao Internacional. Peglow, né, atacante que também esteve aí no exterior, jogou no Dnipro, agora está no Sport Recife, teve toda aquela negociação para a vinda do Riquelme, atacante que está no Sub-20 hoje, também não é um jogador que deve ser aproveitado pelo Eduardo Cudê. Então eu cito 2 aqui que tem boas possibilidades, tá? Baralhas, que está hoje no Atlético Goianiense, né? O Atlético tem o passe fixado desse jogador na casa de 2 milhões de reais, tá? Então o Atlético pode comprar um jogador que se encontrou por lá, tá super bem na disputa da Série B, então eu acho que ele não volta pra cá, tá? Mas vamos ver se o Atlético Goianiense vai comprar ou se surge alguma outra possibilidade. Lembrando, né, que o Inter vai perder o Johnny, vai ser vendido no final do ano e o Baralha surge como uma possibilidade, já que o Cudê não teve a opção de trabalhar com ele, daqui a pouco vai analisar também se permanecer aqui o técnico argentino. O que tem mais possibilidade de retornar é David, o DVD, né, que foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, foi importante em dado momento da trajetória do tricolor paulista, ele faz o gol da vitória do São Paulo lá contra o Palmeiras no Allianz Parque, né, o São Paulo elimina o Palmeiras, só que o David custa muito caro, né, o Inter tá pedindo um valor muito alto pelo David pro São Paulo, um valor que está fixado, né, na casa, se eu não estou enganado, dos 21 milhões de reais, tá, é o que o São Paulo teria que pagar para ficar com o David. O David tem um contrato longo com o Inter e foi uma negociação muito criticada, né, por parte de todos quando veio para cá. Foi um valor muito inflacionado que o Inter pagou dele quando estava no Fortaleza. Estava se destacando, é verdade, mas não conseguiu jogar aqui no Internacional. O São Paulo tenta um empréstimo, um novo empréstimo, pagando um valor, e o Inter não tá muito afim não. Ó, é o valor que acordamos ou ele volta para cá. O Bahia, tá, surgiu como uma possibilidade, Bahia do Grupo City, para levar o David. Ainda não se sabe, tá? Então o Inter está procurando atacantes, é verdade, o David tem um alto custo de salário, cerca de 500 mil reais por mês, o que também é um dificultador caso ele volte para cá. Mas existe a chance do David voltar a jogar no Internacional.
Gostaria da volta dele? Acha que tem futuro com o Kudê? Deixa aqui, ó, nos comentários a tua opinião sobre isso. E pra gente fechar de vez, quero falar sobre o pleito eleitoral, né? Afinal, o Roberto Melo, candidato da oposição, tem falado bastante aí nas rádios. Segunda-feira, inclusive, rola, né, o lançamento oficial, né, da chapa do Roberto Melo, né? Nós, do Voz do Gigante, estaremos no evento lá, fazendo a cobertura, até para ouvir o que pensa o candidato do Internacional. O presidente Barcelos ainda não tem se manifestado sobre política, diz que não é o momento de falar sobre o assunto e que vai começar a campanha somente após o primeiro turno da eleição, que é feita em Conselho Deliberativo. O Roberto Melo falou duas coisas importantes, tá? Ele criticou muito o Barcelos na saída do Abel, né, para a chegada do Ramires, na demissão do Rodrigo Caetano para a chegada, né, do Paulo Brax. Diz que errou muito no futebol o Alessandro Barcelos, tratou como aventuras que custaram caro ao clube. E disse também que gostaria, né, de receber um clube nas condições que o Alessandro Barcelos recebeu. Então diz que recebeu um clube muito melhor em 2020 e que gostaria de receber esse mesmo clube agora. Muitas críticas do Melo ao Barcelos, tá? Por vezes até falando de pior gestão da história. Né? Então, a gente está vendo também cabos eleitorais do Melo batendo muito nessa tecla nas redes sociais, então tem tudo para ser uma eleição bem sangrenta no Internacional. Já decidiu o teu voto? Deixa aqui no comentário também. Lembrando que esse e todos os vídeos do canal tem a força da KTO. KTO.com, te registra lá para dar aquela brincada. Jogos de seleções aí pelo mundo. Então te registra lá para dar aquele teu palpite certeiro na KTO.com. Certo? Aquele abraço, turma, e a gente se vê. Fui!